verbalizada, a palavra tem poder. Então Lucas, diferente de Mateus, que fala de Cristo Rei, de Marcos, que fala de Cristo servo, Lucas fala de Cristo homem salvador perfeito. E Lucas consegue entender que ele não deveria ouvir da multidão os feitos de Jesus, senão do próprio que o recebera. Ou seja, cada um que recebeu a benécia de um milagre, Lucas foi ter com ele, para ouvir do próprio o que Cristo fez em sua vida. Então logo Lucas, se entregando ao conhecimento, busca fazer com que inúmeras pessoas, dezenas de milhares de pessoas, viessem a receber tal conversão por intermédio do poder da palavra, uma vez que a palavra tem poder. A palavra vem de som articulado, dando junção a uma obra, ou uma ação ou manifestação do poder de Deus, tendo em vista que a palavra de Deus é a única que, todavia, lendo, o autor se faz presente e ele traz paz aos corações. Então, em 63, Lucas escreve depois de Cristo e traz para nós o propósito ou tema: Jesus é homem, porém Salvador perfeito. Isto quer dizer, assim como ele foi bem sucedido nas provações, tribulações, dificuldades, porém vitorioso, todos nós também podemos ser. Lucas não fala de Abrão, que foi confrontado com o poder. Lucas não fala de Moisés, que foi confrontado com a santidade. Lucas não fala de Davi, que sendo rejeitado, caiu na graça de Deus e tocou no coração de Deus através da adoração, se teletransportando para o coração do próprio Deus e conseguindo ser o homem amado, ou sendo o homem segundo o coração de Deus. Mas Lucas nos fala de Adão, porque Jesus representa o segundo Adão. O primeiro Adão cedeu no Éden, pecou, permitiu que o pecado tivesse legalidade, mas o segundo Adão não, que é chamado Jesus, triunfou, venceu o pecado, destruiu todas as mazelas do adversário e fez conosco uma aliança. Então saiba disto: Cristo tem uma aliança com você. Glória a Deus. O texto aqui é bem claro. Eu não tenho tempo. Eu pensei que ia pregar de 8 horas em diante. Eu tenho 20 minutos. Eu gosto de respeitar horário. Vai falar de 3 coisas: sacerdote, levita e bom samaritano. Os estudiosos bem sabem que de Jerusalém para Jericó percorria cerca de 24 quilômetros. Primeiro, Jerusalém no original vem do nome perfeição. Jericó, cidade da fragrância ou cidade real. O caminho percorrido de 24 quilômetros era conhecido como o caminho de sangue. Todavia, que muitos salteadores se encontravam ali. Havia ali alguns esconderijos chamado gaveta. Então logo, todo aquele que vinha desejoso de prosperar, pois ia de Jerusalém a Jericó, na cidade das palmeiras, tendo em vista que ali haveria produtividade na sua vida financeira, estava sujeito ao roubo, estava sujeito a ser espancado ou até mesmo morto. A parábola é interessante. Por quê? Vai nos falar do sacerdote, um homem que tem o privilégio e a responsabilidade de aproximar o pecador de Deus. Há 2 junções nesta noite que eu quero externar para você, falando acerca do sacerdote. A primeira que eu vou lhe apresentar: certa feita, Alexandre o Grande desejou ter notificação dos feitos dos babilônicos, e assim sendo, mandou uma carta a Israel e disse para Israel: me transmita de que maneira os babilônicos agiam e como os exércitos se preparavam para a guerra. Por quê? Eu desejo tomar ciência do método. Para quê? Para devastar aquele lugar. Os israelitas, observando aquilo, rejeitaram. Por quê? Havia uma aliança, pois passados 70 anos, os judeus, ou os hebreus, como você queira, foram libertos. E logo eles aprenderam a guardar a aliança. Alexandre o Grande se revoltou. E se revoltando, observa que se fazia necessário
tomar posse de todo aquele lugar. Até porque, segundo os estudiosos, entre a idade de 19 a 24 anos de idade, sabendo que o seu pai Filipe II havia morrido, ele desejou tomar posse de todo mundo, ou adquirir poder. Mas o povo separado por Deus não atendeu o seu pedido. Ele foi, venceu, resgatou, adquiriu poder e tomou posse daquele lugar. E logo os medos e os persas traziam consigo um costume ou uma aliança que deveria ser guardada. Observe, Alexandre faz uma ameaça e diz que quando voltasse de tais conquistas entre Sidom e outros demais lugares, passaria por Jerusalém, e por conta deles não terem cedido, devastariam tudo. Esta notícia chega até os sacerdotes, e chegando até os sacerdotes colocam algo no coração. O que? Vamos para as muralhas de Jerusalém, não vamos se armar, mas nós vamos usar o poder da oração. Lá vem Alexandre o Grande com cerca de 28 a 40 mil homens ao seu dispor. E chegando lá, nas proximidades das muralhas de Jerusalém, sai pelo portão um homem que cumpria o papel sacerdotal. E quando todos olham, Alexandre desce do seu cavalo, com ele 4 generais, acreditando que aquele homem seria morto e Jerusalém destruída. Alexandre se curva no chão e declara: um dia, no meu sonho, eu vi um homem com a roupa sacerdotal aparecer, e uma voz disse: não toca nesse povo, porque esse povo é povo de Deus. Glória a Deus. Houve livramento para aquele lugar, através de um homem que cumpriu o papel sacerdotal. Mas há uma segunda coisa, dentre outras que eu poderia falar. O sacerdote tinha outro papel. Quem já ouviu falar das cidades de refúgio? Quando o homem cometia um crime culposo, sem intenção, segundo os biblicistas, ele estava sujeito a sair da sua terra, da sua cidade, e ir para a cidade de refúgio. E como os irmãos bem sabem, aquele que ficava nas portas das cidades de refúgio não era outro senão o sacerdote. E quando este homem desejava sair, fugir deste lugar para não morrer, um homem vinha em sua perseguição para tirar sua vida. Porém, está decretado pela lei. Neste caminho, se ele apanhar, esse que cometeu o crime está sujeito à morte. Mas chegando até a cidade de refúgio, o sacerdote vai o abraçar. E aquele que desejou tirar sua vida ao longo da caminhada não vai mais poder. Recebendo o abraço do sacerdote, o sacerdote apanhava este homem e julgava a sua causa. Pasme-se. E julgando a sua causa, este homem que cometeu tal crime culposo, ele deveria servir o sacerdote enquanto o sacerdote vivesse. Mas quando o sacerdote morresse, o que acontecia? Este homem estaria livre e poderia voltar à sua cidade. Sabe o que isto tem a ver com este texto? Sabe quem é o sacerdote? Ou sumo sacerdote? Nesta questão, Jesus. Sabe quem estava percorrendo de um lugar para outro, sujeito a ser apanhado pelo adversário e condenado? Nós. Sabe quem nos abraçou e julgou a nossa causa? Jesus. Porém, ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou e te deu a oportunidade de ter uma vida nova. Vida nova Jesus tem para nós. Vida nova Jesus tem para mim e para ti. O sacerdote tinha este papel, este poder, esta autonomia, que é de aproximar o homem
de Deus, através de sacrifícios, levando o homem a ter com Deus uma aliança. Nesse caso aqui, o presbítero que nos antecedeu nos deixou uma palavra clara. E eu não vou ser repetitivo. Eu não gosto de repetir aquilo que as pessoas falam. Ele falou acerca do sangue nas vestiduras. Pois bem, o sacerdote saiu de lado, mas passou o levita, e o levita também passou de lado. O levita era separado com 6 anos de idade, para dos 6 aos 12 aprendeu um pouco do Pentateuco, e também adquiriu conhecimento das 613 leis. Então, quando completasse o 12º ano de vida, o levita tinha por obrigação conhecer as leis de Deus e falar de forma clara sobre o Pentateuco. O levita não se preocupava com as coisas mundanas ou terrenas, porque ele aprendeu tão somente a servir a Deus e a tocar no coração de Deus através da adoração. Ou seja, ele aprendeu que Deus havia de suprir todas as suas necessidades. Glória a Deus, aleluia. Mas o levita, nesse caso, passou de lado. E o ofício de levita é bem válido, porque se você parar para analisar, tendo em vista o prenúncio do Salmos 46, você vai observar que os descendentes de Coré, até mesmo sendo levitas, foram colocados de lado por conta do desejo e propósito de homem. Ou seja, os demais levitas estavam nas portas de entrada, nos lugares mais requisitados, ou sendo bem vistos. Mas os descendentes de Coré não. Eles foram prejudicados ao longo da sua caminhada por conta da traição dos antepassados. E isto estava vivo no coração do povo de Deus. Mas que bom que Deus não julga como o homem julga. Que bom que Deus não vê como o homem vê. Que bom que Deus não cobra como o homem cobra, pois o homem cobra sempre de forma imperfeita. Mas Deus é diferente. Ele sempre nos dá uma oportunidade de se redimir, levantar a cabeça e alcançar aquilo que de melhor Ele tem separado para nós. Glória a Deus. Todos estavam reunidos, mas o louvor inspirado ainda não havia sido entregue. Mas haveria de ser, porque estava nos lábios dos levitas descendentes de Coré. Quem sabe, muitas coisas estão para acontecer, mas o melhor ainda não chegou. Fica tranquilo, o teu lugar está separado e na hora certa Deus vai lhe trazer como boca dele para poder glorificar o nome dele na sua vida. Aleluia. A quem fale como louco, diga como louco, verbalize como louco, porque não é Deus falando, mas quando Deus fala, a situação é mudada e o nome dele é glorificado. Uma coisa é desejar fazer, é como o homem que prega. Hoje há uma disputa clara. Bom sou eu, bom é ele, bom é o outro, mas sabemos que bom é Jesus. Tudo só acontece pela misericórdia dele. Bom é Jesus. Glória a Deus. Então uma coisa é certa, não se apresse para nada. Espere o Espírito de Deus lhe ungir e lhe habilitar para a obra que Ele tem lhe chamado. Glória a Deus. 2 coisas eu quero destacar do Salmos 46, falando sobre levita. 1, refúgio. Lugar intransponível. Visibilidade alguma do homem, porém visto e conhecido por Deus.